Gente, desculpa, primeiramente, tem pessoas novas, né, aqui. Eu detesto fazer coisas online. Porém, eu estou fazendo estágio lá em Messejana. E aí eu chego muito tarde no horário do almoço. E aí é impossível eu conseguir chegar para dar essa capacitação no horário que a gente tem, que é o horário da reunião, né? Que é de 1 às 2 horas. Por isso que eu falei com o Augusto para fazer à noite. Mas, assim, eu espero que seja bem interativo. Eu fiz bem descontraído, com caso clínico, bem focado mesmo na atenção básica, né, que é o foco aqui da nossa liga. E vocês podem interagir, podem perguntar qualquer coisa, viu? É um assunto que eu gosto bastante de comentar. Alguém aqui, principalmente o pessoal mais novo, já teve algum contato com esse assunto, diabetes, já sabe o que é? Podem levantar a mãozinha, falar no chat. Ai, que legal. Liga de físio. Essa da físio arrasa, viu? Iago disse que ainda não. Lorena disse que é não. Ai, novo físio é o nome, né? Muito bom. Pois, gente, eu vou fazer agora uma introdução. Deixa eu passar aqui o slide, né? O nosso sumário, né? Vou falar um pouquinho, né, dos aspectos gerais da diabetes em si. Vou falar um pouco como é que funcionam os exames diagnósticos, né? Para a gente diagnosticar uma pessoa com diabetes. Quais são as principais manifestações clínicas e complicações que a gente pode ver nesse paciente, principalmente quando ele agudiza, né? E chega já lá agudizado, seja na atenção secundária, terciária. Mas na atenção primária, o foco é a gente estar fazendo acompanhamento desse paciente, né? Por isso que o foco vai ser prevenção, promoção e o tratamento, que é a última coisa que a gente vai falar aqui. E os objetivos de aprendizagem vai ser o quê? Explicar um pouquinho, né, das classificações da diabetes, a fisiopatologia, dar uma pincelada por cima, bem rápido, compreender as principais manifestações clínicas e complicações do diabetes, expor os parâmetros diagnósticos e critérios laboratoriais, reconhecer as atribuições do enfermeiro. Do enfermeiro não, gente, eu vou tentar fazer mais geral. É porque esse slide eu meio que adaptei um pouquinho, mas vou tentar fazer bem geral para também todas as profissões compreenderem. Mas vou trazer também um pouquinho da enfermagem, né, que é a minha área, dos cuidados a paciente com diabetes. E aí, queria começar com o caso clínico, né? Nosso caso clínico de hoje vai ser a Maria de Lourdes. Ela tem 60 anos de idade, é de sexo feminino, e ela chegou para consulta de enfermagem com queixas de poliúria, polidipsia e infecções urinárias de repetição. Vocês sabem o que é poliúria e polidipsia? É um termo desconhecido para vocês? Pessoal mais novo. Podem falar, gente. Teste online que não tem essa interação. Pronto, sim, eu sei. Pronto. Poliúria é quando aquele paciente ele está urinando demais, né? Poli de muitas vezes, urinando demais, poliúria. E polidipsia já seria aquela sede, né? Exacerbada. E infecções urinárias de repetição. E aí, o que a paciente refere? Ela refere que é portadora de DM2, diabetes mellitus tipo 2, a gente já vai saber quais são esses tipos, mas não possui conhecimento sobre a doença, né? E não utiliza os medicamentos adequadamente. O pai dela faleceu aos 54 anos de idade de infarto agudo do miocárdio, e a mãe também tem tensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Ela refere que é sedentária, mas realiza uma dieta balanceada com alimentos nutritivos e pouco gordurosos. E apresenta alguns exames alterados. E aí eu vou trazer aqui os exames, né? Alguns dados antropométricos. Peso 90 quilos, altura 1,60, IMC 35,1, pouco elevado, pode ser considerada aí obesidade já, circunferência abdominal 90 centímetros e quadril 92 centímetros. E os exames complementares, HB1AC, que seria o quê? Hemoglobina glicada, é um termo que a gente vai já explicar, 7,2%, glicemia em jejum, 198 miligramas por ml. E aí a gente vai seguir aqui. E aí a Maria de Lourdes, ela chega lá no nosso consultório, né?
aqui eu sou enfermeiro, mas pode ser para qualquer profissional, né? Se sintam à vontade, para, enfim, médico, fisioterapeuta, todo mundo pode resolver a situação da dona Lourdes, que é diabetes, é uma coisa da atenção primária, né? Aí ela pergunta o quê? Ela pergunta o que é a diabetes e se existem outros tipos de diabetes, né? Porque ela disse que ela tem a DM2. Qual é a diferença entre as diabetes? E agora a gente vai saber um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dúvida, para a gente sanar um pouquinho dessa dúvida dela. E aí a gente vai voltar para um conceito básico, né? Que é a insulina, né? A insulina, ela é esse hormônio que é secretado pelas células beta, né? Quando a gente come, né, nossos alimentos, aí a insulina é secretada para que a glicose que está aumentada no nosso sangue, ela seja absorvida pelas células. Isso acontece a todo momento. E a insulina, ela tem várias ações, né? Como transportar e metabolizar essa glicose, estimular o armazenamento da glicose no fígado, né, na forma de glicogênio, interromper a liberação da glicose pelo fígado, quando não é mais necessário, estimular o armazenamento de lipídios do tecido adiposo, acelerar o transporte de aminoácidos para as células e assim por conseguinte, né? E aí existe sempre esse balanceamento, né, da insulina com o glucagon, né, aquela coisa que a gente vê muito no ensino médio. Quando a gente está com a glicose elevada, né, a gente solta insulina para que a glicose entre dentro da célula. E aí, quando a gente está com a glicose muito baixa, aí o glucagon age para que quebre o glicogênio lá no fígado, para que a glicose suba de novo para poder estar naqueles níveis mais normais. E aí aqui é mais uns conceitos mais básicos. Mas aí o que é a diabetes em si, né? A diabetes ela pode ser considerada uma síndrome metabólica de origem múltipla, então ela é multifatorial, decorrente da falta de insulina, ela pode ser essa falta total desse hormônio, ou a incapacidade da insulina de exercer adequadamente os efeitos dentro do organismo. E aí ela é caracterizada principalmente, né, a diabetes, ela é isso aqui, ó, altas taxas de açúcar no sangue, ou seja, uma hiperglicemia de forma permanente. E aí eu trouxe aqui alguns conceitos, né, de classificações de diabetes. O diabetes mellitus tipo 1, o diabetes mellitus tipo 2, que é o mais comum, e o diabetes gestacional. E aí vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um. O diabetes tipo 1, ele não é muito prevalente. Ele tem uma prevalência aí de 5 a 10% da população. E ele envolve principalmente fatores genéticos, né, que vem da família. É mais quando aquela pessoa ela não consegue secretar a insulina. Então, aquele paciente ele tem diabetes porque ele não tem o hormônio insulina. Já o diabetes mellitus tipo 2, que é o mais prevalente, né, de 90 a 95%, tem fatores de risco como a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, a falta, né, dessa atividade física, histórico familiar, pessoas que são fumantes. Então, isso aqui diz muito mais ao ambiente. Então, o diabetes mellitus tipo 2 ele é prevalente por conta do ambiente que a pessoa está exposta, né? Esses fatores mais ambientais. E o tipo 1, mais genéticos. E aí aqui eu trouxe mais para exemplificar mesmo. O tipo 1, a gente tem a destruição das células beta-pancreáticas, né, que leva à deficiência da insulina. Então, aqui a gente não tem o hormônio. O normal a gente ter as células beta produzindo a insulina, né, para poder entrar a glicose na célula. Só que aqui na tipo 1 não tem a produção, tem a destruição das células beta-pancreáticas. Aí a insulina ela não entra, né, ela não se liga aqui no receptor, a glicose não entra dentro da célula, a pessoa fica com uma hiperglicemia ali permanente. E aí a tipo 1, ela ainda é um pouquinho mais diferenciada, porque ela pode vir de uma origem autoimune, né, que o próprio organismo ataca as células beta-pancreáticas, mas ela também tem uma origem idiopática. Idiopática é uma origem que a gente não conhece. Então, a gente chama de diabetes mellitus tipo 1B, que é a que a gente não conhece. E a tipo 2, né, que é a mais comum, é quando eu tenho uma sensibilidade diminuindo a insulina. Então, é aquele corpo que ele está em constante inflamação, né? A pessoa está em sobrepeso, comendo muita comida gordurosa, é um corpo que fica muito inflamado. E aí essas células, elas começam a ter uma resistência à insulina. Essa insulina, ela vai tentar se fixar aqui nesse receptor, só que ele não consegue se fixar direito, às vezes a secreção fica comprometida, e aí ocasiona principalmente em virtude dessas questões ambientais, né? De obesidade, já ter um histórico na família, fatores ambientais.
Então, aqui é muito mais sobre sensibilidade, né, diminuída da insulina, e aqui sobre a falta, né, sobre a destruição das células beta-pancreáticas. Até aqui tudo bem, gente? Estou falando muito rápido. Podem avisar aí no chat. Eu falo rápido, às vezes as pessoas não acompanham. Tá ótimo, né? Vou continuar. E aí a gente tem diabetes gestacional, né? Lá no posto a gente tem muitas grávidas. E aí o diabetes gestacional ele é o problema metabólico mais comum na gestação, né? Tem de 3 a 25% dos casos. E aqui envolve muito mais fatores de risco. Porque essa diabetes gestacional, ela não é uma diabetes que a pessoa já tem antes. Ela não é um diabetes tipo 2, que a pessoa fica grávida e tem um diabetes gestacional. É uma pessoa que fica grávida e durante a gravidez, durante aqueles, né, aqueles hormônios, enfim, toda aquela questão da gravidez, ela desenvolve essa diabetes. E aí tem alguns fatores de risco para essa gestante ela desenvolver essa diabetes gestacional. Que ela tem uma idade de 35 ou mais, tem um sobrepeso, né, uma obesidade, um ganho de peso exacerbado, né, durante a gravidez, tem uma deposição central de gordura corporal, histórico familiar em paciente de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, polidrama, hipertensão, pré-eclâmpsia, antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, malformação, morte fetal, macrosomia, e aí envolve a síndrome do ovário policístico também, que é muito recorrente, e a baixa estatura, né? Então, mulheres mais baixas também têm essa predisposição a ter a diabetes gestacional. E aí, aqui, o problema da diabetes gestacional é porque, deixei até esse quadrinho aqui, dá para ver meu mouse aí na câmera? Digam sim, porque eu não consigo ver o chat. Dá sim. Pronto, eu deixei aqui bem exemplificado. Se eu aumento a glicose no sangue, vocês concordam comigo que eu vou estar dando glicose extra para esse feto? Sim, né? Então, o peso desse feto ele vai aumentar. E aí, não é legal para a gestante que esse feto ele fique macrosomicamente maior, né? Porque pode causar complicações para a própria gestante. Então, essa diabetes gestacional ela tem essa complicação, né? Porque ela causa esse aumento, né, do peso fetal exacerbadamente. Por isso precisa controlar. E aí, quando a gente vai chegar na parte da medicação, a gestante ela não pode tomar diversas medicações, né? E aí aqui já seria, o tratamento seria já com a insulina mesmo, porque a gestante não pode tomar metformina, porque pode causar ali malformação fetal, enfim, tem várias variáveis. E aí representa intolerância à glicose, né, como as outras diabetes, de gravidade variável, e aí ela é diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, né? E ela pode ser associada tanto à resistência à insulina, né? A célula não está ali conseguindo captar direito aquele hormônio, como também a disfunção das células beta, né? De não produzir. E aí, quando a gente vai falar do diagnóstico para a gestante, ele é um pouco diferente, porque ela já é uma glicemia. Eu vou falar mais para frente os padrões normais, né? Mas para a gestante é diferente, né? Os padrões para gestante de glicemia em jejum é 92 miligramas por decilitro. Para pessoas que não são gestantes, é 100 miligramas por decilitro, né? O diferencial da normalidade. Tem que estar abaixo disso. Para a gestante já tem que estar abaixo de 92. E aí aqui a gente tem o TOTG, né? Que é a glicemia após 2 horas, tem que estar abaixo de 153. Hemoglobina glicada abaixo de 6,5%, igual os outros parâmetros também das pessoas, e aleatório, 153 miligramas decilitro na presença de sintomas. E aí a gente tem que ficar fazendo, né, esses exames de repetição para fazer realmente esse diagnóstico de diabetes gestacional, né? Por isso que é muito importante a gente estimular essa gestante a estar fazendo acompanhamento pré-natal durante a gestação, que é tudo visto isso no pré-natal. E aí é isso, né, gente? A gente já conheceu um pouquinho da diabetes. E aí a Maria de Luz, que é a nossa paciente, né? Ela disse que está com a glicose alta, né? E ela perguntou qual é o normal. Precisa fazer algum exame? Vamos tentar aqui sanar as dúvidas dela. E aí os critérios diagnósticos para diabetes. Só tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Glicemia em jejum, TOTG, hemoglobina glicada. Frisem isso na cabeça de vocês. São os 3 exames que a gente pode pedir no posto para fazer o diagnóstico de pessoas com diabetes. Glicemia em jejum tem que estar abaixo de 100 para ser normal.
Se está ali entre 100 a 125 miligramas por decilitro, já é um pré-diabetes, e acima de 126 já é diabetes estabelecido. O TOTG, ele quer dizer teste oral de tolerância à glicose, ou seja, eu vou fazer com que aquele paciente ingira uma quantidade de glicose, e aí 2 horas depois eu vou medir a glicemia dele. E aí, se eu medir a glicemia dele e ela estiver abaixo de 140, ele está normal. Mas estiver entre 140 a 199, está pré-diabetes. Se acima de 200 após essas 2 horas, já tem a diabetes estabelecida. E hemoglobina glicada, que é o padrão, assim, mais fidedigno no exame que a gente pode pedir, ele tem que estar abaixo de 5,7%, entre 5,7% a 6,4% é pré-diabetes, e acima de 6,5% já é diabetes estabelecido. A hemoglobina glicada é um conceito que não é muito difícil de entender, porque a gente tem a nossa hemoglobina no sangue, né, nossas hemácias e tudo, e aí a glicose, ela meio que tem um percentual que fica preso à hemoglobina. E aí esse percentual é o percentual que a gente mede nesse exame. E aí por isso que a positividade é o exame mais fidedigno, assim, porque ele consegue medir a glicose de até 3 meses do paciente, né? Se eu não me engano, é o tempo, 120 dias, né? O tempo que a hemácia, ela dura, né? Ela se renova. Por isso que é um dos exames mais fidedignos que a gente pode pedir para saber se a pessoa tem diabetes ou não. E aí, positividade de qualquer dos parâmetros confirma o diagnóstico, e o método de hemoglobina glicada, né, que a gente chama de HB1AC, é o padronizado, né? E na ausência de sintomas de hiperglicemia, que a gente já vai falar desses sintomas, é necessário a confirmação por diagnóstico de repetição dos testes. Porque além de ter esses testes, né, a gente precisa também apresentar via clínica do paciente, né, ver os sintomas. E aqui para falar mais geral, né? Glicemia plasmática em jejum, verificação da glicose no plasma do sangue. E aí ela deve ser coletada realmente, né, fazendo aquele exame aqui, né, de sangue, que é diferente da glicemia capilar, que muitas vezes a gente faz. A glicemia capilar é que a gente tira da ponta do dedo, que é inclusive o que eu queria fazer com vocês, a demonstração lá presencialmente, né? Mas como não consegui presencialmente, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês como é que é feito. Mas geralmente a gente faz a capilar, que é muito fácil de fazer, né? Você faz a aferição no aparelhozinho e já dá automaticamente a glicose da pessoa. E essa glicemia capilar, ela é esporádica. Ela não pode ser considerada plasmática, porque as plasmáticas, você separa o plasma e aí você vê só do plasma, você não vê do sangue total. A capilar vê do sangue total. Por isso que ela não é tão fidedigna assim. Mas se você vê que a capilar ela está, por exemplo, acima de 200, já sabe que aquele paciente já tem um diabetes ali estabelecido, né? E aí o teste de tolerância à glicose, né, o TOTG, que eu falei para vocês, que faz, né, a glicemia de jejum, e após 2 horas faz essa ingestão de 75 gramas de glicose para ver, né, como é que está essa absorção no corpo da pessoa. E aí no normal, ó, vocês veem que após 2 horas já é para estar baixando aqui, ó, a glicose, né? Ele tem um pico, né, sobe aqui de 120, mas quando vai passando a hora, ó, já vai baixando para a normalidade. Uma pessoa diabética, ela começa alta e vai ficando alta até sem conseguir absorver aquela glicose no organismo. E aqui é a hemoglobina glicada, né? Padrão ouro, né? Como eu falei para vocês anteriormente, é conhecido por essas siglas, né? HB1AC, e indica o percentual de hemoglobina que se encontra ligado à glicose. E aí a gente tem aí uma hemácia, né? Tem normalidade ali no 5,7%, né, por cento, e aí quando ela tá um percentual mais alto, né, 6,5%, já é considerado diabetes. E aí reflete esses níveis médios, né, que ocorrem nos últimos 2 a 3 meses, que é exatamente o período que essa hemácia se renova, né, que a hemácia ela tem a vida útil de 120 dias, se eu não me engano. E aí aqui na hemoglobina glicada não necessita de períodos de jejum para realização, porque ela vai ver ali se a pessoa, porque tem gente que faz assim, né? Não, vou deixar de comer hoje para me dar glicemia, me dar hiperglicemia. Mas se for fazer a hemoglobina glicada dela, vai saber direitinho se ela tem diabetes ou não. E aí, vamos lá, né? Para a próxima pergunta dela, da Maria de Lourdes. O que a pessoa sente quando tem a doença diabetes, né? Quais são os sintomas? Os sintomas que eu estou sentindo é dela mesmo? É grave? Posso morrer? Vamos lá saber se ela pode morrer de diabetes, né?
manifestações clínicas e complicações. Eu gosto bastante dessa parte. E aí, aqui a gente vai trabalhar os 4 P's. Quero que vocês decorem. Aqui é decorar mesmo. 4 P's é o quê? Polidipsia, polifagia, perda de peso e poliúria. Principalmente esses 4 P's. Polidipsia, como eu falei, é uma sede excessiva. Tá? Aquele paciente, ele sente muita sede. Sabe quando você ingere um biscoito recheado? Seu pico de glicose vai lá para cima, né? A primeira coisa que você pensa é beber um copo d'água. A pessoa diabética, ela é a pessoa que tem sede excessiva o tempo todo. E aí ela tem polifagia, ela tem uma fome também exacerbada, porque a glicose está no sangue, mas não entra na célula. E aí o corpo fica necessitando de glicose, é uma coisa assim retroativa, né? Ela precisa de glicose, precisa comer, ela fica querendo comer. Perda de peso, que como eu disse para vocês, a glicose ela está no sangue, ele está comendo, mas a glicose não está entrando nas células. Então, ela vai perder peso, ocasionalmente. E poliúria, né? Poliúria já seria essa micção já exacerbada mesmo, porque tenta liberar no sangue ou na urina a glicose que está no sangue. E aí causa o quê? Insuficiência renal, que é o que eu vou falar mais para frente também. E aí, além desses 4 P's, né, o que a gente pode encontrar? Fadiga, fraqueza, né, porque aquele paciente ele vai estar mais fraco, né, porque ele está tendo glicose ali dentro das células. Alterações visuais, formigamento nas mãos e nos pés, e infecções de repetição. Porque, se vocês forem pensar bem, se eu tenho uma hiperglicemia, né, muito açúcar no meu sangue, eu tenho um ambiente muito favorável para infecções, né, para aqueles micro-organismos se desenvolverem no meu sangue. Então, é muito comum que esses pacientes tenham infecções de repetição, principalmente do trato urinário, né, que é por onde a glicose tenta sair. E aí a gente tem as complicações agudas e as complicações crônicas. As agudas são aquelas complicações que muitas vezes vão parar numa UPA, né, vão parar no hospital. E as crônicas são as que a gente precisa lidar na atenção primária, porque é muito comum. Mas vamos falar aqui um pouquinho de cada uma. Hiperglicemia, né, que obviamente já é a caracterização da diabetes, mas uma hiperglicemia maior do que 250 ml por decilitro pode evoluir para uma cetoacidose diabética, né? E essa cetoacidose diabética, ela aumenta o pH do sangue, né? O sangue fica mais ácido, porque como é que eu posso explicar? Ele não está produzindo a glicose, não está entrando dentro das células, né? E aí o que é que o corpo pensa? Poxa, não estou absorvendo glicose, o que é que eu preciso agora? Quebrar ou lipídio ou proteína. Vou fazer lipase e vou fazer proteinase, para quebrar e formar mais glicose. Aí ele começa a fazer essa quebra dos ácidos graxos, e aí, como produto, tem corpos cetônicos, que fazem com que o sangue fique com o pH mais elevado. Aí forma a cetoacidose diabética, que pode levar à morte, inclusive. O pH do sangue fica mais ácido. Eu falei mais elevado, mas é mais baixo mesmo. E aí o paciente também pode ter hipoglicemia, e aí você me pergunta, Douglas, o paciente diabético tem hiperglicemia, como é que ele pode ter hipoglicemia? Por fatores de risco dos próprios medicamentos, gente. Então, é muito comum que o paciente que tem diabetes, ele não utilize o medicamento adequadamente, ele vai utilizar um hipoglicemia antioral, não usa direito, não come direito, e aí ele pode ficar com hipoglicemia. Isso aqui acontece muito frequentemente. E aí essa diminuição dos níveis de glicêmico, né, principalmente abaixo de 70 miligramas, pode causar até convulsão, coma, o paciente fica realmente muito debilitado, né? E aí eu coloquei até aqui alguns fatores de risco, né? Idade avançada, né? O paciente esquece de tomar o remédio, a desnutrição, aquele paciente que já é magro demais, insuficiência renal, atraso ou omissão de refeições, o paciente diabético precisa ter uma refeição muito regrada, exercício vigoroso, consumo excessivo de álcool e erro na administração de insulina ou dos próprios hipoglicemiantes orais, que a gente vai falar mais no final aí para vocês entenderem melhor. E aí os sintomas são esses daqui, né? Os neuroglicopênicos como os simpáticos, né? Neuroglicopênicos, fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, o que a gente sente quando a gente está com a glicose baixa, né? E aí pode evoluir para coma e convulsão. E simpáticos, que seria
aquele sistema que a gente fica com a sudorese, taquicardia, apreensão, tremor, náusea, simpático que está relacionado aí àquele sentido de fuga, né? E aí, na hipoglicemia, né? O tratamento seria o quê? Respeitar os horários corretos da refeição, programar exercícios físicos com alimentação adequada, seguir a dosagem correta. Mas se eu tiver um paciente com hipoglicemia, o que é que eu faço, Douglas? Principalmente for você, né? Tá ali na cena já para tentar fazer alguma coisa. Se o paciente estiver inconsciente, você tenta colocar 10 a 20 gramas de carboidrato de absorção rápida na boca desse paciente. E aí pode ser o quê? Um suco de laranja, né, 150 ml, pode ser uma Coca-Cola, 2 colheres de chá de açúcar ou mel, 2 bombons. O importante é colocar ali na boca e absorver rápido, né? Quando a gente coloca debaixo da língua, absorve rápido e tenta repetir a 10, 15 minutos para ver se ele recobra a consciência. E aí aqui, né, se a pessoa não conseguir engolir, não forçar, né, também, colocar o açúcar ou mel embaixo da língua e levar imediatamente ao serviço de saúde, né? Isso aqui é caso vocês encontrem mesmo de frente com vocês. No serviço de saúde, a gente administra 25 ml de glicose a 50% via endovenosa, com acesso de grande calibre, né? Na velocidade de 3 ml por minuto. Isso aqui é muito da enfermagem, mas a gente vai mantendo aí e a gente mantém na veia a glicose a 10% até a pessoa recobrar a consciência, né? E a glicemia for maior que 60 miligramas por ml. E aí a gente chega agora nas complicações crônicas. As complicações crônicas, gente, que a gente vê muito no paciente diabético, é a nefropatia, que são alterações nos vasos dos rins. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu tenho ali uma glicose que fica elevada constantemente no sangue, eu vou estar fazendo lesões vasculares muito, inflamações muito profundas nesses vasos. E aí os vasos que são mais afetados são aqueles menores, né? Concordam comigo? E aí quais são os vasos menores que a gente tem no nosso corpo? Os dos néfrons, né? Que é o dos nossos rins, e os dos nossos olhos. Então, as primeiras coisas que a gente vê no paciente com diabético é ele com insuficiência renal ou ele com algum problema de visão, né? Com a retinopatia. E aí, aqui, quando a causa da nefropatia, ela já é progressiva, né? E vai até a paralisação total. Porque o paciente com nefropatia, ele não tem como depois voltar, né? Ele sempre começa ruim e vai piorando. E aí representa aí 25% dos pacientes em estágio avançado de comprometimento renal e hemodiálise do transplante hoje no Brasil. E aí como é que a gente rastreia isso? Infecções urinárias de repetição, sumário de urina, pesquisar, né, proteinúria e microalbuminúria, né, na urina, creatinina sérica, e ficar acompanhando, né, com o nefrologista aí essa questão dos rins. Tem também a retinopatia, né? Como eu falei para vocês, esses vasos pequenos, eles são os principais afetados. Então, já seria esse espaçamento, né, da membrana basal do capilar. No DM1, chega a ser a 90%, né, dos pacientes, e 60% no DM2, né, após 20 anos aí de doença estabelecida. E essa avaliação oftalmológica, ela precisa ficar sendo realizada, né, constantemente. Sempre que o paciente for diagnosticado com diabetes, faça avaliação oftalmológica. E aí aqui eu mostrei aqui para vocês umas imagens, que aqui a gente tem um olho normal, e a retinopatia seria esse extravasamento, né? Esse sangramento, esse vazamento de gordura nos olhos, esse crescimento anormal de capilares. Então, isso pode causar algumas lesões aqui no olho, a pessoa pode ficar cega por conta dessa retinopatia. E aí a gente tem agora as macrovasculares, né? A gente tem os micro, mas a gente também tem as macrovasculares. Então, aquela pessoa é diabética por muitos anos, né? Tem gente que é diabética por 30 anos, 40 anos. Isso leva a complicações muito grandes, né? Principalmente nos vasos maiores. E aí isso pode causar o quê? Doenças coronarianas isquêmicas, né? Como angina, que é aquela dor mesmo no peito, infarto agudo do miocárdio, né? Quando tem aí placas de aterosclerose. Doença coronariana de pequenos vasos, né, que é a insuficiência cardíaca, a arritmia, doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular encefálico, né, o AVC também, influência na doença vascular periférica,
Então, a gente vai diabético, ele tem impulsos diminuídos, né? Tem um agravamento também do pé diabético, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, todos os acometimentos vasculares são muito presentes nesse paciente com diabetes. E aí a gente tem a neuropatia. A neuropatia já seria uma disfunção nos nervos, né, do sistema nervoso, tanto periférico, né, como autonômico, né, que é do corpo que a gente tem. E aí afeta comumente as porções distais dos nervos, então é muito comum você ver paciente que não está sentindo a perna, que não está sentindo os braços, né, as mãos, não tem esse tato mais aguçado, mas os principais membros que são afetados são os pés, né, os pés e as pernas, os membros inferiores. E ambos os lados do corpo de maneira simétrica. Então, se ele está sentindo isso de um lado na perna, também vai estar sentindo de outro. E é sempre crescendo nesse sentido proximal, né? Dos pés para cima. E aí, sintomas neuropático periférico é o quê? Ter pontadas, agulhadas, você vê que o paciente está sentindo pontada, formigamento, a sensação de queimação, essa dor, né, excessiva, às vezes é uma hiperalgesia, né, que a gente chama, que é dois estímulos não dolorosos, sei lá, a pessoa dá uma pisada e tem uma dor. Já pode desconfiar que está tendo alguma neuropatia, algum nervo que está sendo afetado por conta da diabetes. E aí, maior gravidade, tem a dormência do membro, a marcha fica constante, a pessoa caminha, está caminhando ali, deambulando de forma muito prejudicada, tem risco de lesão e não detecção de infecção, que é o que ocasiona, né, o pé diabético, que é o que eu vou falar, acho que agora. Pronto. A síndrome do pé diabético é uma coisa muito comum e que tem uma mortalidade enorme. E é uma coisa que é muito fácil da gente detectar nos postos de saúde, né? Porque o paciente ele não está sentindo ali o pé, né? Ele está com essa neuropatia periférica muito prejudicada, muitas vezes. Ele pisa em alguma coisa, ele não cuida dos pés, ele não lava, aquele pé ele fica ressecado, ele tem essa questão de ressecamento mesmo, quando tem diabetes. E aí, por ter diabetes, tem esse problema na cicatrização. E aí, essa presença dessa lesão, né, pode causar uma infecção, né, porque tem diabetes. A infecção já é exacerbada, né, para tem destruição dos tecidos profundos, e isso vai se agravando, né? E aí vai tendo aí o que a gente chama de pé diabético, que tem uma progressão enorme até chegar à amputação. E quando tem a amputação, o paciente ele tem uma sobrevida de 1 a 5 anos no máximo. Eu não sei dizer direito a fisiopatologia, mas epidemiologicamente é isso. Assim, o paciente que ele amputou o pé, ele tem de 1 a 5 anos no máximo assim, de sobrevida. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo esses cuidados, falar, senhor, lave seu pé, dê uma olhadinha, sapatos confortáveis, não ande descalço. Muitas vezes eles chegam chinelo, pisam, não sabe nem o que é que estão pisando. Então, eu já atendi várias pessoas no posto com essas características, né? Que estão com muitos problemas mesmo de diabetes, que tem o pé todo machucado e pode evoluir, e isso é uma complicação muito grave, né? E gasta bem maior em questão mesmo do SUS, né? Para fazer cirurgia e tudo. E aí, as outras duas complicações crônicas que a gente pode constatar, e que eu já falei, inclusive, tá? Uma delas é infecções, né, de repetição. Então, com aumentar a glicose, né, isso aqui é mais questão fisiológica. O sistema imunológico ele fica mais comprometido, por isso que os leucócitos eles são menos eficazes quando tem uma hiperglicemia, o que aumenta os riscos de infecção, né, e um ambiente muito propício ter glicose para bactérias, né, para ter infecções mesmo virais bacterianas. Principalmente de quê? De boca, gengiva, pulmão, pele, pés, principalmente, genitais, né, trato urinário, e local de incisão cirúrgica, né, caso esse paciente vá fazer alguma cirurgia. E aí eu coloquei aqui outro problema que também é muito recorrente, que eu vejo muito nas consultas, pelo menos de enfermagem, é o paciente que é diabético, né, há muito tempo, e que ele também tem depressão, né, que ele tem essa falta de vontade de continuar o tratamento, ele tem essa perda de peso, de apetite, essa hipersonia, não tem libido, não sai para passear, geralmente é um paciente que
ou está sendo cuidado, né, por alguém, ou então tem muitos outros problemas, é uma pessoa idosa que tem muitas coisas para cuidar, não se cuida, tem uma depressão já estabelecida, utiliza tanto os medicamentos da diabetes como utilizam antidepressivos, ansiolíticos. Então, a depressão ela é uma coisa muito presente no paciente diabético também. Tudo bem até aqui, gente? Estou falando muito rápido. Tá dando para entender? Dei um okzinho aí, só para saber. Pois ótimo. Agora a gente vai para a nossa última pergunta da Maria de Lourdes. E aí ela está agradecendo a gente, olha só, nossa equipe multidisciplinar. Obrigado pelos esclarecimentos. Como é que eu devo tomar minhas medicações? Preciso tomar algum cuidado? Minha consulta com o médico está muito longe. O que é que a enfermagem pode ajudar? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para a enfermagem, mas aí vocês quiserem inserir também, vocês podem falar, tá bom? Mas eu acho que tudo que eu vou falar aqui, a equipe multidisciplinar pode fazer também. E aí, prevenção, promoção e tratamento, né? Então, vamos começar pelo histórico, né? Se a gente está numa consulta com o paciente com diabetes, a gente vai fazer, né, a anamnese dele, né? Levantamento de dados pessoais, familiares, as queixas, fazer exame físico, e aí envolve o quê? Identificação dele, principalmente, antecedentes pessoais e familiares, queixas atuais e histórico dessa diabetes, a percepção que ele tem diante da doença, né, do tratamento e do autocuidado, para se perceber se ele é um paciente que tem capacidade, né, de se autocuidar, medicamentos que ele utiliza, hábitos de vida e identificação de fatores de risco. E aí o que, é que a gente vê no exame físico? Né? Pode ser completo, como pode ser direcionado a alguma queixa, né, desse paciente. Às vezes é um paciente que já está sendo acompanhado há muito tempo, aí às vezes a gente já direciona o exame físico para alguma queixa que ele tem. Mas, basicamente, dados antropométricos, né, altura, peso, circunferência abdominal, IMC, para saber o peso, né, e a altura e ao quadrado, né, que é o IMC, sinais vitais, aferição da pressão, frequência cardíaca, respiratória, inspeção da pele, né, para você ver se não tem nenhuma ferida, da cavidade oral, né, o pessoal da odontologia aí, alterações da visão, para ver se ele está com a visão turva, né, que é muito comum, a retinopatia. A avaliação do pé diabético, que aí no pé diabético a gente precisa examinar o pé desse paciente, se ele está lavando bem, se ele está cuidando, examinar pele e anexos, músculo esquelético, ver se está ali, né, no padrão regular, examinar vascular esse pé, né, então você vai sentir, palpar, principalmente o pulso pedioso, né, o tibial anterior, são dois pulsos que a gente pode estar palpando, ver neurológico, ver se ele está sentindo. Existe um exame que a gente tem umas agulhinhas, que eu esqueci o nome agora, mas que a gente coloca no pé do paciente e pergunta se ele está sentindo, né? Que é exatamente para ver essa questão da neuropatia, se ele ainda está presente ou não no pé desse paciente. E aí o tratamento, ele é o que? Ele é individualizado, obviamente, né? Cada paciente tem a sua individualidade e precisa considerar o quê? A idade desse paciente, a presença de outras doenças, a cooperação desse paciente. Às vezes a gente precisa pedir ajuda a algum familiar, né? Enfim, para ter uma rede de apoio. O estado mental e o nível educacional do paciente. Então, chega muitas vezes paciente que não sabe ler. E aí, como é que a gente faz? Precisa saber tentar lidar com essas adversidades, né? E aí, uso de outras medicações, condições socioeconômicas, né, para ver paciente, às vezes o médico passa um remédio que o paciente precisa comprar, né, não pode pegar no posto, aí tem que ver essas questões, né, o paciente pode comprar, se ele não pode, então sempre levar em consideração todas essas características, né. E aí a gente tem dois tipos de estratégia, basicamente, né, são as não farmacológicas e as farmacológicas. As não farmacológicas envolvem as estratégias educacionais, que é educar o paciente sobre a doença que ele tem, mais nutricional, e estratégia de monitorizar, né, a glicose dele em casa. E as farmacológicas, né, que é o tratamento farmacológico que eu vou apresentar daqui a pouco. E aí o tratamento não medicamentoso, né, ele tem um objetivo, que é capacitar o indivíduo diabético para o autocuidado,
melhorar os resultados clínicos e melhorar a qualidade de vida dele. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela quer que ela tem o objetivo de que a glicemia pré-prandial desse paciente seja menor que 100. Pré-prandial seria a glicemia antes da refeição. E após prandial, abaixo de 160. E ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Então, esse é o objetivo da Sociedade Brasileira de Diabetes daqui do Brasil, e aqui tem outras entidades, né, que é a Associação Americana de Diabetes, a Federação Internacional de Diabetes, a Associação Americana de Endocrinologias Clínicos, enfim. Mas o que interessa para nós é essa daqui, que é a brasileira, né? E aí, quais são as estratégias nutricionais? Às vezes a gente acha que só o pessoal da nutrição sabe passar uma dieta e a gente não sabe fazer nada, né? Mas a gente pode orientar esse paciente também no posto. A dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta que a gente da enfermagem, pelo menos, a gente tem que saber para poder orientar esse paciente. O paciente ele não pode comer nada muito gorduroso, tem que comer regradamente, tem que comer muitas fibras, tem que fazer uso de proteínas adequadamente. Então, se vocês colocarem depois, dá uma pesquisada, esses dois tipos de dietas são as recomendadas, né, para paciente diabético, mas para ter um estilo de vida saudável no geral, assim. Podem pesquisar depois melhor sobre elas. E aí, a outra estratégia é praticar exercício físico. Praticar exercício físico é uma coisa que melhora qualquer doença, né? E aí, a Sociedade Brasileira, ela diz o quê? Que precisa ser, no mínimo, 150 minutos por semana. E aí, lá na consulta, a gente vai tentar ali orientar o paciente de acordo com o que ele pode, né? Às vezes a pessoa é muito ocupada e fala, não posso muito tempo, mas tira 30 minutinhos, aí você vai 30 minutinhos vezes 5, né, dá 150, não sei nem calcular mais, mas acho que é. E aí você vai 5 vezes na semana, 30 minutinhos, já dá 150 minutos. Aí você vai tentar ali negociar com o paciente para que ele consiga cumprir esses 150 minutos por semana. E aí, no mínimo, 3 vezes por semana, tá? Pode ser, por exemplo, 150 minutos de uma vez, que aí já é vigoroso demais. E aí a gente tem o que? A automonitorização. A automonitorização, que é o que a gente faz com a glicemia capilar, né? A gente tem aqueles exames que a gente pede para diagnosticar, mas a automonitorização, ela envolve esse aparelhinho aí, que é o glicosímetro, e também tem essa caneta, que ela é mais moderna, eu nunca cheguei a pegar, não. Mas geralmente a gente usa só o glicosímetro mesmo. E aí a gente tem as lancetas, deixa eu tentar apontar. Essa aqui são as lancetas, essa aqui é o glicosímetro, aqui é a Descartex, né? Isso aqui são as fitinhas para a gente colocar aqui no glicosímetro, e aqui é algodão e álcool, né? Para a gente limpar depois. Então, basicamente, como é que funciona? Acho que eu coloquei aqui. A gente vai pegar, separar o material, né? Que são tudo isso aqui, lá no posto, tá? Monitor de glicemia, né? Que é o glicosímetro, a lanceta, o lancetador, o tira reagente, algodão e o álcool, né? 70% para limpar o dedo da pessoa, né? Se estiver sujo, e algodão para depois que funcionar. E aí eu higienizo minhas mãos, preparo o lancetador, coloco a lanceta, verifico se a mesa está ajustada para perfurar a pele. E eu vou falar do jeito que eu faço. Eu pego o paciente, eu gosto de deixar ele com a mão mais baixa, para que o sangue realmente desça para o dedo. Eu gosto de fazer 3 puxãozinhos assim, ó, antes de pressionar o dedo. Quando eu pressiono o dedo, isso eu tenho que estar com luva, né, já com higienizar minha mão e tudo. Eu pego a lanceta e faço um furinho na lateral do dedo, nunca na polpa, gente, sempre na lateral. E aí espera a gota se formar, a gota de sangue. Quando a gota de sangue se formar, eu vou colocar na tira reagente. A tira reagente, como eu mostrei para vocês, é isso aqui, ó. Essa tira ela vai ser colocada aqui no glicosímetro e já vai me dar ali a glicose capilar daquela pessoa imediatamente. Aqui depois vocês podem ver mais destrinchadamente, mas basicamente é isso. Não é muito difícil. Depois a gente pode tirar um dia para vocês fazerem, né, que eu acho importante. E no post, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, vocês corram também para fazer, porque é muito importante vocês aprenderem, né? Tanto a feição de pressão, como a aferir a glicemia, né, do paciente. E aí o tratamento medicamentoso do paciente. Estamos finalizando, tá, gente?
A gente tem o cloridrato de metformina, que é basicamente o que os médicos receitam mais assim para o diabetes mellitus tipo 2, a glibenclamida e a glicazida, né? E, claro, a gente também tem a insulina. Se um paciente que é diabético está tomando insulina, é porque ele tem diabetes descompensado. Porque a insulina é a última coisa que o profissional de saúde ele vai passar para o paciente diabético. A última mesmo. Porque, primeiro, a gente tenta mudar o estilo de vida da pessoa. Depois de 3 meses, ele volta para a avaliação, voltou, está com glicemia elevada ainda, aí tem que passar um remédio, né? Porque não deu certo mudar o estilo de vida. Aí tenta um hipoglicemia antioral. Aí vai fazer essa avaliação por 6 meses, muda o estilo de vida, tempo glicemiante. Aí a pessoa não conseguiu, depois de muito tempo, né? Fazer com que volte aos níveis normais, aí ela vai para a insulina. A insulina é a última coisa que a gente vai considerar no paciente diabético. E aí existem 2 tipos de insulina, a regular e a NPH. A regular é aquela que tem uma ação mais rápida, e a NPH ela tem uma proteína, que eu não estou lembrado agora o nome, mas ela tem uma ação mais prolongada no nosso organismo. E aí o paciente, muitas vezes, ele precisa estar associando tanto a regular como a NPH para estar mantendo o nível de glicose mais baixo. Acho que eu coloquei até um quadro. Aqui um resumo dos remédios, né? Tem as biguanidas, né? Que é, por exemplo, o cloridato de metformina, que vai agir na proteína quinase ativada, a AMP. Essa proteína aqui, ela está ligada ao receptor da célula, para a captação, né, da glicose, da insulina, desculpa, e aumenta a sensibilidade da insulina no fígado, do músculo, intensidade de pulso. E as sulfonilureias, que são a glibenclamida e a glicazida, elas bloqueiam os canais de potássio, ATP, e estimulam a liberação de insulina lá nas células beta-pancreáticas. E aí, gente, vocês lembram, né? Se eu tenho uma DM tipo 1, que eu não tenho produção de insulina, será que faz sentido eu passar metformina, glibenclamida, glicazida, que vai agir na célula para entrar insulina, para estimular a liberação de insulina? Não faz sentido, né? Na DM tipo 1, o único medicamento que pode ser tomado é a insulina. Então, DM tipo 1, a pessoa não tem produção de insulina mesmo, né? Porque ela não tem as células betas pancreáticas. Então, aqui é só para paciente com DM tipo 2. E aqui é o tempo de ação, como eu falei para vocês, a regular, ela tem uma ação curta, né, de 30 a 60 minutos, o pico de 2 a 4 horas, NPH em ação intermediária, né, o início de 1 a 2 horas, pico de 4 a 8, duração máxima que chega até a 18, né, e na regular até 10. E aqui a gente tem a de ação rápida, né, e a NPH com ação mais lenta. E aí eu coloquei aqui, porque eu achei interessante, que eu e o Augusto, inclusive depois a gente pode mandar no grupo, a gente fez uma cartilha não, um folder, sobre cuidados com a insulina, né, que é muito importante. Acho que é uma coisa básica, assim, para a gente poder orientar qualquer pessoa que, às vezes, sai desorientada, assim, né, do posto, com a insulina na mão e não sabe como é que vai fazer, tem gente que não sabe nem aplicar. Então, depois a gente vai mandar um folderzinho que a gente fez em nome da Liga sobre essas orientações. Mas, basicamente, as insulinas lacradas precisam ser mantidas de 2 a 8 graus Celsius, né? Se abertas, eu posso manter no ambiente, em temperatura ambiente para minimizar a dor no local da injeção, né? Entre 15 e 30 graus, também não pode ser calor demais. Mas, geralmente, a gente precisa manter a refrigeração, né? Voltar para esses 2 a 8 graus Celsius, que é o ideal para a gente manter a insulina funcionante. Então, o que é que eu posso orientar aqui? Que aquele paciente ele não pode colocar a insulina, por exemplo, no congelador dele. Tem que colocar ali naquelas partes mais do meio da geladeira. Não pode colocar na porta da geladeira, porque a porta tem essa variação de temperatura muito grande. Então, umas coisas que a gente pode ficar atento, né? Então, não congelar a insulina, né? Não colocar no congelador. Depois de 1 mês aberta, ela perde a validade, né? Então, já precisa fazer essa troca. E aí, aqui é um resumo de tudo que eu falei, para vocês depois poderem ver, eu vou mandar o slide lá no grupo e alguns documentos.
E é isso, gente. As referências. E obrigado. E aqui a Maria de Lourdes, né? Ó, muito obrigado. Vou tomar os meus remédios no horário certo, fazer exercício físico, seguir a dieta prescrita e tomar todos os cuidados que você me indicou. Até a próxima consulta. É isso, gente. Alguma dúvida?